aqui basicamente, né, é o Arduino Uno, né, o Arduino Uno e as várias partes dele, né. Então aqui é o nosso conector USB, então aqui que vai começar aí tudo que está nessa coróclea aí, né, é a parte que vai fazer a nossa conversão serial, né, para transmissão e recepção serial aí, tá? Então, basicamente são os resistorzinhos que estão aqui, mais esse seisinho aqui. Obviamente eu tenho aqui já um cristal aqui que vai ser utilizado para ele. Tá? A minha CPU, a Atmel, né, ó, tá? Então basicamente a CPU Atmel é esse bichinho aqui. Olha o detalhe dela que ela está colocada num sistema que eu posso retirar esse CI daí. Então eu posso programá-lo, né, retirar ele daí para ele poder funcionar aí em outro canto. Tá? Então isso é interessante aí para a gente fazer a programação dele aí, né? Então ele está num suporte que permite que eu troque, né, o microcontrolador, tá bom? A parte da fonte de alimentação, então eu tenho um plug aqui, né, para entrar com a nossa alimentação, e tudo isso aqui, né, que está em vermelho faz parte aí da fonte de alimentação, a regulação da tensão, tá? E basicamente a gente tem entradas e saídas analógicas e digitais aí, né, nessas duas partes. A parte de baixo eu tenho entrada e saída analógica, né, entrada analógica ou saída digital, tá? Essas aqui estão plugadas aí de A0 até A5. E eu tenho entradas e saídas digitais, também estão colocadas aí, né, de 0 a 7, 8, 9, 10, 11, 12 até 13 aqui, tá? Aí a gente tem um ARF, né, uma entrada aqui de recepção, e aqui mais alguns pontos aqui, ó, são os pinos de alimentação e terra, né? Então eu tenho 5 volts, 3.3, GND, né? Então estão todos aí. Basicamente essa é a nossa plaquinha aí, made in Italy, né? Italiana original, tá? Então, basicamente é isso aí. Tá? O que mais? Aqui ele tem um reset, ó. Né? Então aqui a gente tem um reset, então um botãozinho de reset, põe ele para funcionar aí, originalmente. Tá? Então, logo que eu ligo, né, o dispositivo, ele fica receptivo aí, né, ele fica receptivo para que ele receba, né, pela USB o programa que você vai descarregar. Né? Então ele tem um que a gente chama de bootloader, né? O boot dele, ele faz com que na hora que você liga ele já fique, né, sacando ali o que vai acontecer na USB dele. Então chegou um programa pela USB descarregado, ele já vai e coloca na memória de programa dele e já começa a executar. Né? Então basicamente esse é o funcionamento dele aí. Né? Então ele tem um programinha, né, que é o boot, que ele tem que estar carregado aí nesse microcontrolador. Né? Então não adianta, eu tenho um ATmega 328 que eu comprei e vou colocar ele aqui. Não, ele não pode entrar aqui direto. Eu tenho que colocar um boot nele para que o sistema possa funcionar. Tá? Se você colocar um ATmega aqui sem nada, né, sem programa nenhum, sem o boot, ele simplesmente não funciona. Tá bom? Bom, então, falando do Arduino Uno, tá? Falando do Arduino Uno. Cadê aqui? Ó. Então,
tem uma Atmega 328 da Atmel agora, micro, né, da Atmel. A tensão de operação dele, de trabalho, é de 5 volts, tá bom? Tensão de alimentação recomendada de 7 a 12. No limite de 6 a 20 ela pode operar, mas o ideal é que a gente trabalhe aqui nessa faixa aqui de 7 a 12, tá bom? Por quê? Porque a diferença, por exemplo, vamos supor, eu coloquei lá 15 volts. Então a diferença dos 15 volts para esses 12 aqui, vão ficar onde? No regulador de tensão. Então, quanto menor essa diferença do regulador de tensão, mais folgado ele trabalha, né? Ele esquenta menos, ele aquece menos. Então, é bom você colocar uma fonte, né, com uma tensão muito alta, né? Quanto menor a tensão, melhor aí para ele, né, para o sistema funcionar, tá bom? Você colocar uma tensão de 6 volts, ele regula, tá bom? Mas ela não pode variar muito, né? Não pode ser uma fonte de 6 volts com ripple muito grande, senão ela pode dar algumas falhas aí, né? O ideal é que ela esteja aqui com 7 volts DC aí e tal, né? Que a gente tem uma diferença de tensão de 7 para 5 muito baixinha, essa tensão vai ficar no seu regulador de tensão, mas vai ficar uma tensão pequena aí para ele regular, né? Beleza. Então, entrada e saída digital, eu tenho 14 entradas e saídas digitais. Dessas, 6 saídas aí podem ser programáveis como PWM, ou seja, como uma saída analógica, né? Entrada analógica, eu tenho 6 pinos aí que podem ser entrada analógica. Então, 14 digitais, dessas 14, 6 podem ser programáveis como PWM. Tá? E eu tenho 6 entradas que são analógicas. Corrente contínua de entrada e saída, limitada a 40 mA. Tá? Uma corrente boa, tá? Mas ela tem limite. Você não consegue, né, alimentar correntes aí mais que 40 mA aí. Para o 3,3 volts eu tenho até uma corrente um pouquinho maior de 50 mA aí, tá bom? Só lá para aquele pino de 3,3. Tá? Memória flash, então seria aquela memória de programa, né? Então o que acontece é, a gente tem 32K, isso aqui, então ó, tenho 32 KB, né, pelo Atmega 328. Então aquele 328, o que é o 32? O 32 está indicando que ele tem uma memória lá de 32K. 8 é que é byte, né? Então 328 significa que ele tem uma memória de 32 KB. Então, desses 32 KB, você tem que tirar meio K, que é utilizado por aquele bootloader que eu falei para vocês, né? Então, na hora que você liga o seu sistema, ele vai para o bootloader ali, que ele vai ficar, né, de olho no USB. Chegou o programa no USB, ele vai colocar onde? Ele vai colocar nessa memória flash aí, nos outros 31K restantes aí, para poder trabalhar. E aí ele passa o sistema, né, passa a operar essa memória que você descarregou com um programa novo. Tá? Memória SRAM, 2 KB, 2 KB, também devido ao processador 386. De EEPROM você tem 1 KB, também do 386. Então, para que funciona essa memória EEPROM, né? Electrical Erasable PROM? Ela é uma memória
que vai funcionar como uma RAM, né, de longa duração, uma RAM que não precisa é, de bateria. Né? Então, exemplo, vamos supor que você tem aí o odômetro do seu carro. Né? Então, o odômetro do seu carro, ele vai marcar o quê? Vai marcar a quilometragem que ele está rodando. Então, no momento em que o carro é desligado, né? Então, você faz o quê? Você grava nessa memória EEPROM o valor da quilometragem atual. Né? Então, o valor da quilometragem atual vai ficar gravada na EEPROM. Na hora que você ligar o carro, você vai lá, faz a leitura nessa EEPROM, para você ter a quilometragem atual do carro, aí o carro vai rodar, etc. Quando você desligar o carro, você atualiza nessa EEPROM o valor da quilometragem. Então, o valor da quilometragem vai estar sempre na EEPROM e ela não vai ser perdida. Por quê? Porque você, nessa memória EEPROM, você pode tirar a alimentação que ele mantém o valor guardado. Ok? Velocidade de clock 16 MHz. 16 MHz. Vocês têm computador, né? Vocês têm computador? Qual que é a velocidade de clock do seu computador? Lembra? Põe aí na tela. Qual é a velocidade de clock do seu computador? Lá na mensagem. E só. 3.5, 3.2 GB, 2.6 GB. Eu não sei, isso é uma boa resposta também, porque muitas vezes a gente não sabe mais, né? Então isso é válido. Não, lógico, é válido. Eu mesmo, se olhar aqui, eu não sei qual que é a velocidade desse meu aqui não, viu? Ainda mais porque esse meu é da minha mulher. Eu tenho que olhar lá no meu, né? Eu tinha um programinha aqui que olhava isso, né? 4.4, 4.2, exatamente, ó. Gigahertz, ou seja, bilhões de megahertz. Então essa é a velocidade com que o seu processador tá tentando processar uma coisa ou outra, tá? E isso abre o gerenciador de tarefas, né? E é verdade. Aí o que acontece aí? Aí você comparar essa velocidade com a do nosso amigo aqui, ó, 16 MHz, né? Ela é muito pequena, né? Só que essa velocidade de 16 MHz ela é mais do que suficiente, né, para controlar qualquer dispositivo eletromecânico, por exemplo, aquele nosso micro-ondas lá, o sensor de temperatura do nosso amigo, né, uma velocidade muito rápida para esse tipo de coisa, entendeu? Eu não preciso ter velocidades como a do Jan aí de 3.6 GHz, né? Essas velocidades são interessantes para os nossos computadores, em que ele são super, né, atarefados, tem que fazer multitarefas, né? Então tem que abrir internet, tem que abrir o Word, calcular planilha no Excel, etc. Se não tiver um AutoCAD, então, né? Então, aí essas velocidades de gigahertz, né, é que opera em GX. Essas velocidades de gigahertz é que são adequadas aí, quanto mais gigahertz, melhor ainda, né? O problema é que quanto mais gigahertz, mais aquece o processador. Eu poderia colocar o nosso ATmega aí trabalhando em velocidades mais rápidas? Sim, não haveria problema não. É que realmente não há necessidade, né, de velocidades mais rápidas. A gente tem processadores, assim, microcontroladores mais rápidos para fazer algumas tarefas aí um pouquinho mais desgastantes, vamos por assim, tá? Vamos dizer assim. Mas na maioria delas, velocidades baixas aí, né? Se é que a gente pode dizer que 16 MHz é uma velocidade baixa, né? São mais do que suficientes. Tá?
tá? Para o nosso trabalho do dia a dia. Aí tem dimensões aí do Arduino Uno, 68 por 53 milímetros, 150 graminhas, ou seja, bem tranquilo de se trabalhar a plaquinha, né? Aí a gente já falou alguma coisa de pino com função especial, né? O PWM, em que a gente vai fazer uma simulação, né, de uma saída analógica, e aí eu conversei com vocês. Opa! Olha o erro. Vou pegar aqui. Pegar tudo. Então, no PWM, você tem o quê? Né? Então, se o seu período for aqui, né? Então, estou aqui usando 50% do tempo baixo, 50% do tempo alto. Então, eu tenho um sinal aqui com uma informação de 50%. Aí a gente pode fazer, por exemplo, ó, assim bem pequenininha, que esse cara aqui, ó, vai ficar só em 10% do tempo alto, né? Então, eu estou mudando o que? O wide, estou mudando a largura do meu pulso. Essa mudança de largura faz com que a informação entregue de potência aí, ela varie, né? Então, essa variação aqui é que vai me fazer com que eu possa controlar, por exemplo, entrega de potência. Se eu colocar aqui um filtro capacitivo, eu vou ter um sinal de tensão proporcional e assim vai, né? Então, que mais? Porta serial, né? É uma USART. USART é universal, serial, assíncrona, R, T de transmissão. Então é um receptor transmissor universal assíncrono, né? Então essa porta aí ela pode ser programável, né? Com várias velocidades para a gente poder fazer interfaces aí, né? E comunicação com vários dispositivos aí, né? Então naquela técnica aí do nosso amigo que está querendo colocar o sensor de temperatura longe, né? Então a gente poderia fazer uma plaquinha com Arduino próximo ao boiler, né? E fazer uma transmissão serial, né? Tipo aí USART, né? Com USART, para uma outra plaquinha de Arduino lá na recepção, e essa sim iria fazer então a parte do IDE, por exemplo, né? Então esse USART aí teria uma corrente maior, etc. E por ela ter um padrão de comunicação, o provável erro aí dela seria muito menor, né? Para a gente poder fazer essa comunicação aí a longa distância, tá? Professor, até pensei em fazer isso aí também, só que aí eu ia ter que estudar mais um pouquinho. Eu cheguei, comecei a Sim. estudar, aí depois não consegui mais tempo, mas eu pensei também nessa possibilidade. Eu vi que dá dois Arduino, né? Sim, sim. Aí a gente colocava os dois para conversar um com o outro, né? Então seria uma possibilidade interessante aí. Eliminaria justamente esse erro aí, né? Comparador de sinais analógicos, que é uma outra entrada que ele vai colocar, né, o nosso sistema aí com uma saída 0 e 1 em função de uma tensão analógica que está entrando, né? Eu vou ter portas aí que vão funcionar como interrupção. Então, qual que é o objetivo aí básico da interrupção? Então, vamos dizer assim,
muitas vezes os nossos sistemas têm que ficar olhando o que está acontecendo. Então vamos supor aí meu amigo está fazendo monitoramento aí da temperatura, né? Então ele pode estar a todo momento fazendo a leitura da temperatura, né, a cada instante, e mandando essa informação para um lugar ou outro. Beleza. Mas em muitas condições, na maioria das condições, meu microcontrolador não precisa se preocupar em ficar olhando toda hora essa temperatura, né? Ela pode ser informada, por exemplo, em condições especiais, por exemplo, uma temperaturas extremas, do tipo muito alta, muito baixa, né? Então, um simples sinal on-off, né, pode ser gerado, né, numa condição de temperatura extrema, ou para mais ou para menos, e essa condição de temperatura extrema seria, então, esse sinal acionaria, né, um pino de entrada, que seria esse pino de interrupção externa. Uma vez acionada a interrupção, o processador vai parar o programa que ele está fazendo, né, e aí entrar, né, numa funcionalidade, né, de programa especial para tratar essa ocorrência, né, de entrada, né, especial aí, ó, o que está acontecendo aí com a temperatura? Está muito alta, então eu tenho que, sei lá, desligar a minha resistência para essa temperatura baixar, ou ela está muito baixa, eu tenho que ligar a minha resistência para ela voltar, enfim, né? Então, só nessas condições, né, é que existiria, então, uma interrupção, tá bom? Uma porta SPI, que é uma porta serial especial, e as entradas e saídas, né, o I/O de referência e o analógico de referência, aí, que seriam as sinalizações aí de referência para a gente trabalhar na plaquinha. A gente tem aí as variações, né, dos Arduinos com os respectivos microcontroladores. Então, o Arduino Uno é o primeiro, né? Então a plaquinha ATmega com o microcontrolador ATmega 328, 14 portas digitais, das quais 6 pode ser PWM, 6 pode ser analógicos e assim por diante, né? Então ele tem a condição dela. Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, o Arduino ADK, né? Então, só para a gente ter uma comparação. Então ele usa já um ATmega 2560, né? Portas digitais, ele vai para 54 portas digitais, enquanto a outra só tem 14, o Uno só tem 14, esse aqui tem 54, ou seja, você vai trabalhar bastante aí com mais entradas, mais saídas, etc, né? Ele tem dessas, aí ele pode usar 15 portas como sendo PWM e 16, né, como portas de entradas analógicas. Enquanto a memória do Arduino Uno é de 32K, né, a do ADK é de 256K, tá? 8K usado no bootloader, então o bootloader mais, né, diferenciado, né? O clock continua sendo 16 MHz, tal, ele usa conexão USB, tal, e assim por diante, né? Então aqui a gente tem aí uma comparação aí de vários Arduinos aí, né? O Arduino Nano, Pro Mini, etc, tá? O Leonardo, então dá para a gente programar eles aí. Então aqui o IDE, tal, eu vou ver ainda esse nosso IDE, esse negócio de pagar o IDE, vamos ver o que a gente coloca aí para vocês, tá, pessoal? Eu vou ver se eu separo o meu programa aqui que eu tenho. Eu acho que eu devo ter isso aí no meu computador lá em casa. Basicamente, o que eu queria com esse cara aí, além de, né, é que a gente vai escrever o nosso programa aqui em C, né, no nosso computador, né? Então eu vou pegar lá o nosso computador, tal, e aí eu vou escrever nosso programinha em C.
Aí ele vai fazer uma tradução. Essa tradução a gente chama de compilação. Tá? Então, essa compilação ele vai fazer o quê? Ele vai gerar um arquivo que vai ser um arquivo binário, com zeros e uns. Tá? Então, é esse arquivo aqui binário, né, ele chama de arquivo X, né, é o arquivo que tem o quê? Tem a linguagem, que a gente chama de linguagem de máquina. Linguagem de máquina. Ora, essa linguagem de máquina, porque só a máquina que entende, né? Então, por isso está cheio de zeros e uns, etc. Né? E é por isso também que eu consigo colocar ela dentro da memória do meu microcontrolador. Tá bom? Então, existe essa etapa de compilação que eu vou fazer a tradução, né, do programa que está em C para um arquivo que possa ser colocado na memória e entendido pelo processador. O processador não entende o que eu escrevo em C. Tá? Ele não entende o que eu escrevo em C. Por isso a gente precisa desta compilação, a gente precisa dessa tradução aí para a linguagem de máquina para que ele possa, então, trabalhar, né, de uma forma adequada aí, né? Então isso que vai fazer a nossa IDE, né, vai fazer isso aí. Tá? A cara da nossa IDE é essa aí, basicamente. Tá? A gente vai trabalhar mais com ela, tá? Mas seria esse a carinha dela, onde a gente vai colocar aí as bibliotecas na parte de cima, o nosso void, que seria o programa principal aqui, né? E depois ele tem o que a gente chama de void loop, né? Que é o código do meu programa principal. Então nesse setup aqui seriam a inicialização do meu programa, né? Vamos dizer assim, no setup, e depois o void loop que ele vai ficar em controle, né? Então, se você imaginar seu sistema de micro-ondas, né, ele sempre vai trabalhar do mesmo jeito. Né? Ele sempre vai trabalhar do mesmo jeito. Você vai lá, ele vai estar, sei lá, colocando o reloginho lá, atualizando o reloginho, beleza, tal. Depois que ele, na hora que você acionar o teclado, esse é um uso básico de interrupção, né? Acionou o teclado, ele falou, opa, tem alguma coisa no teclado. Ele para o reloginho, se não é para de atualizar, e vai dar atenção ao teclado. Né? E você digita, por exemplo, um valor lá, dá o Enter, né? Ou, né? Então ele já programa e fala, olha, vai ficar aquele timer ligado, a válvula de micro-ondas por um certo tempo. Acabou aquele tempo, ele pumba, desliga o sistema. Mas ele vai estar sempre nesse loop aí, né? De atualizar o relógio, verificar o teclado, né? E aí, se o teclado for acionado, você vai controlar a válvula do micro-ondas. Né? Então, por isso é um programa em loop, né? Então eu tenho um void loop aí. Tá? Basicamente é isso. Aí, neste pontinho aqui, ó, os dois aqui, eu vou verificar se o meu programa foi escrito adequadamente, se não tem nenhum erro de sintaxe e tal. E se não tiver com a setinha para a direita, eu posso mandar isso para o Arduino. Já manda e já roda. Né? Então ele já recebe aquilo ali e já roda. E o bootloader ele vai estar justamente esperando receber esse programa. Na hora que ele receber o programa, carrega na memória de programa e automaticamente, né, já põe esse programa para rodar. Tá? E